Eu sou a doutora Marcele Naida, enfermeira e médica, e fiz a especialização em psiquiatria. E hoje é o segundo episódio do podcast Na Dose Exata. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal. Para isso eu trouxe uma convidada bem importante na minha vida. A gente vai falar sobre direito médico com nada mais, nada menos que a doutora Bruna Dornelles, advogada e especialista nesse tema. Olá, estou muito feliz por você ter me convidado, te agradeço. Espero poder ajudar muitas pessoas, porque muitas pessoas não sabem os direitos que têm. E hoje eu espero abrir o leque para essas pessoas. Com certeza vai ser um ótimo bate-papo. Então, Bruna, fala um pouquinho assim, como é que você se identificou com o direito? Por que você quis ser advogada? Então, a advocacia chegou na minha vida de uma forma muito engraçada. Eu me encontrei ali, mas eu me encontrei mesmo depois de formada. Eu tinha muito medo, né, quando eu me formasse, mas eu me encontrei mesmo quando eu me formei. E o direito médico chegou na minha vida de um jeito muito especial. Você sabe, né, já da história, mas eu vou contar aqui pro pessoal. O meu irmão, em 2019, ele foi diagnosticado com câncer no pulmão. E com o passar do tempo, o plano de saúde dele começou a negar diversos procedimentos. E aí, quando começou a ficar crucial foi quando ele passou mal, ele precisava ser internado. A médica falou: olha, você não pode sair, você precisa ser internado. E o médico não quis liberar, alegando que ele estava no período de carência. E aí a própria médica indicou: olha, procura um advogado e vamos ver se você consegue essa liminar que o juiz determina a sua internação. E aí meu filho tinha acabado de nascer, ele tinha 1 mês. E eu nunca tinha feito nenhum processo de direito médico, porque é importante ressaltar o seguinte: o direito médico não é como o direito trabalhista. O direito trabalhista, nós temos uma lei própria para direito trabalhista. A gente tem uma lei própria do Código Civil, nós temos isso. Agora, para o direito de saúde não é assim. O direito de saúde, ele é previsto na Constituição Federal. Então, você tem que ler a Constituição Federal e dali você vai tirar o direito médico. Então, na faculdade... Interessante isso, né? Porque muitas pessoas acham que existe legislação própria para o direito médico. Não, está dentro da Constituição Federal, que são os direitos fundamentais. E aí, o que acontece? O direito de saúde não é um direito que você aprende na faculdade, por exemplo. Porque é um direito que está dentro... Você aprende inconstitucional. Então, constitucional é muito grande. Então, você não consegue se aprofundar naquele tema, como, por exemplo, direito trabalhista, enfim, direito penal, processo penal, que tem leis específicas. Então, quando foi me passado que eu teria que entrar com essa liminar, eu fiquei, muito preocupada. Mas eu lembro até hoje exatamente como é que foi. Minha mãe me ligou e falou assim: Bruna, será que você consegue? Eu falei: mãe, a gente vai conseguir sim. Eu me ajoelhei, eu lembro disso até hoje, eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, me dê sabedoria para lidar, abre minha mente, enfim, me ajuda nessa situação. E aí, eu comecei a estudar. Isso foi numa madrugada, porque meu irmão passou mal de madrugada. De madrugada eu comecei a estudar, fui ler a Constituição Federal, fui ler a Lei dos Planos de Saúde, porque tem um regimento próprio para plano de saúde. E aí ali eu descobri que em emergência e urgência não existe carência. A carência que existe, na verdade, existe uma carência de 24 horas. Se você fez o plano hoje, amanhã, após 24 horas, a carência termina, caso haja a emergência e urgência. Mas, para isso, a gente precisa destacar o seguinte: para isso a gente precisa de laudo de médico. A gente precisa que o médico nos ajude na situação. Mas, normalmente, os médicos, eles são super solícitos, eles querem ajudar. E aí, eu entrei com a liminar, meu irmão voltou para casa, passando muito mal. E aí eu não consegui dormir, eu ficava toda hora atualizando, porque outra coisa importante: normalmente o processo demora muito, todos os processos demoram muito, mas existe o plantão judiciário. O que quer dizer isso? Fica um juiz disponível para casos urgentes. Então, na madrugada pela madrugada. Tem um juiz que vai ficar acordado, olhando ali? Isso, ele vai ficar ali a madrugada toda, vai ter... pessoas do cartório, vai ter oficial de justiça, ele vai ficar a noite toda acordado, só para casos urgentes. Mas eu quero processar
quero processar porque minha entrega demorou a chegar. É urgente. Não. É para casos urgentes. A pessoa tá morrendo, a pessoa precisa ser internada, a pessoa precisa... em casos urgentes mesmo. Então, assim, aí a gente consegue entrar pelo plantão judiciário. E aí a gente entrou pelo plantão judiciário, era por volta de 2 horas da manhã. Quando foi 9 horas da manhã, a tutela foi concedida. A tutela é porque muita gente também não sabe, então assim, eu vou tentar exemplificar o juridiquês. Isso que foi o objetivo também da gente conversar sobre isso. Porque é um mundo muito paralelo e diferente daquilo que a gente está vivendo. E até o próprio médico também, ele precisa dessa ajuda até para falar assim, olha, por onde eu posso ajudar meu paciente, porque eu vou até aqui. Isso aqui eu consigo garantir que é assistência. Mas quando isso não é suficiente, por exemplo, quando o plano ele não permite que seja internado o paciente, quando ele não permite que um procedimento, que um exame seja feito, aí não fica mais na responsabilidade do profissional da saúde, né? Fica na responsabilidade realmente... Sai da nossa alçada. Isso acontece também com o advogado. Quando a gente consegue uma liminar, o juiz determina e o hospital não tem aonde colocar a pessoa. E aí o cliente fica, doutora, o que a gente faz? A liminar foi concedida, mas ninguém fez nada com meu filho, o filho continua ali e acaba que sai da nossa alçada. Mas, enfim, voltando... Quando a tutela é deferida, o que quer dizer a tutela? A tutela é quando o juiz determina com urgência que seja concedido os pedidos. Nesse caso que a gente está conversando, era sobre uma internação. Meu irmão, ele precisava de uma internação. E aí... Quando eu vi isso, 9 horas da manhã, eu abri a porta do quarto do meu irmão e falei, conseguimos. O olhar dele foi de esperança. E todas as vezes que eu consigo uma tutela, eu lembro desse olhar e, assim, é muito gratificante pra mim. Não entrei no direito de saúde, apesar de ser uma área muito boa, não entrei por questão financeira. Eu entrei por amor mesmo, porque ali eu me descobri. Todas as vezes que eu lembro do olhar do meu irmão, pra mim, ressignifica muita coisa. E aí depois meu irmão foi internado, eu consegui fazer um acordo com o plano de saúde dele, a carência dele terminou, ele não tinha mais carência, a gente conseguiu tirar a carência e continuou. E aí ele ficou no hospital, teve alta, mas mesmo assim continuou em processos bem difíceis. E o médico disse a ele, olha... Ele não conseguiu fazer a quimioterapia, o estado que ele estava, ele não conseguiu seguir com a quimioterapia, ele estava muito abalado, enfim, eu não entendo, né, dessa situação, mas o médico falou que não daria. E o médico falou que ele precisaria de um remédio novo, que veio dos Estados Unidos, só que esse remédio custava R$30 mil. Nossa, e quantas doses? Acho que era por mês, 30, você tomava, era comprimido, todos os dias um. E aí, como que a gente vai conseguir R$30 mil para comprar um remédio? Todo mês. Todo mês. E aí, mais uma vez, entramos com a ação. Pedimos o plano de saúde. O plano de saúde disse que não fornecia fármaco, que eles não eram uma farmácia. Só que também existe essa possibilidade do plano de saúde arcar com remédios. Isso também está previsionado na questão do direito fundamental à vida. Do direito fundamental. Mas também existem julgados. O que não está na lei, a gente vê os julgados. O que é julgados? O que os juízes estão dizendo nesse sentido? Será que você deixar uma pessoa morrer é mais importante do que o plano de saúde, que é assim, riquíssimo, enfim. Que é uma empresa. Que é uma empresa, que assim, não vamos nem falar da fonte de renda. Mas será que é mais importante uma pessoa morrer do que fornecer o remédio? Então, assim, é tudo isso. E aí, entramos com a liminar. Essa liminar, como não era emergência, mas poderia entrar no plantão, poderia entrar na vara normal. Plantão judicial, a gente entra quando cirurgia de urgência, emergência, internação. Então, assim, na minha visão como advogada, não havia necessidade de entrar no plantão judiciário, então eu entrei na vara civil. Então, só que, da mesma forma, eu pedi a tutela de urgência, e aí demorou 3 dias. Em 3 dias foi concedida, e o plano de saúde teve que custear todos os remédios. Obviamente que o plano recorreu, fica uma briga, eles alegam que eles não são fármacos, enfim, fica essa briga, mas eles fornecem, sob pena de multa. E a ANS? Como é que ela entra nessa história, por exemplo, para poder fiscalizar aquele plano de saúde para ver se ele está cumprindo realmente com o que ele deve fazer? Então, o rol da ANS, nós temos que segui-lo, só que foi como eu disse, cada caso é um caso.
Então, assim, foi o que eu falei. Você vai deixar uma pessoa morrer porque não está ali no rol? Então, assim, o juiz, ele tem esse poder de não de escolher. A palavra certa, o juiz, ele pode entender o que é melhor pro paciente. Entendi. Se o médico, por exemplo, se você é médica, chega e fala, ó, ele precisa disso, isso vai ajudar. E assim, nesses casos é importantíssimo a ajuda do médico. Porque o médico... Mas são situações e procedimentos que têm embasamento científico, que já foram Exatamente. testados antes. Não, por exemplo, eu acho que essa caneca aqui vai Não. salvar e ninguém nunca testou isso, né? Não, para isso a gente precisa da ajuda do médico. O médico vai dizer o seguinte... Eu vou falar outra situação também muito interessante, depois me lembra, depois que eu terminar. O médico, ele vai dizer o que é importante para o paciente naquele momento. Olha, esse remédio aqui, ele foi bom para um paciente. De acordo com estudos científicos, ele ajudou 40% dos pacientes. 40% é o que a gente precisa. Meu irmão poderia ser um desses dentro de 40%. Então, a ANS, nesse sentido... ela nem fiscaliza. O juiz entende através de um laudo médico, e é o que eu sempre digo, gente, a gente precisa de um laudo médico. Porque às vezes aparece cliente falando assim, doutora, eu preciso desse remédio. Você tem laudo médico? Não, eu não tenho. Aí não tem o que fazer, porque a gente precisa de comprovação científica. A gente precisa de um médico. Se tiver uma prescrição, um receituário, isso já vale como uma solicitação? Ou tem que ter o laudo especificando bem o que a pessoa tem, porque ele vai ter o CID, né? Que é a classificação a CID, que é a classificação internacional das doenças. Mas porque, às vezes, o paciente tem muita dificuldade de acesso ao médico, né? Então, às vezes, o médico ele fala, mas não consegue registrar isso. Então, nesse caso, eu trabalho dessa forma. Eu sempre peço um laudo, eu peço o prontuário médico. Por exemplo, essa madrugada, de segunda para terça, aconteceu isso. Minha cliente, ela estava internada, e aí o plano de saúde disse que ela não poderia continuar internada porque ela estava dentro do período de carência. Eu falei para ela, me manda tudo que você tem. Ela disse, eu não tenho nada. O hospital não quer me fornecer, os médicos não querem me fornecer. E aí? Falei, e aí que você precisa me dar alguma coisa. Solicita no hospital, porque eles são obrigados a te dar, que você está internada. E aí, eles deram para ela um resumo, que ela foi internada de acordo por conta de uma urgência e emergência que ela chegou no hospital. E aí, eu anexei no processo. Isso no plantão judiciário. O juiz, em 3 horas, deu um despacho. O despacho é como se fosse o despacho... Uma sentença? Não seria uma sentença, não tem força de sentença. Mas é o juiz conversando com a gente, querendo tirar dúvidas, por exemplo. E aí, nesse despacho, o juiz disse o seguinte, olha, eu preciso de laudo. Eu preciso entender o que ela tem e se é urgente. Aí eu expliquei para o juiz, eu falei assim, olha, juiz, ela não tem laudo, o hospital está se negando a dar laudo. Caso o senhor tenha, se o senhor acha que é necessário, entre em contato com o hospital e peça o prontuário ao hospital. O que nós temos é isso aqui. Aí eu sublinhei a parte que era urgência, emergência, porque assim, quando eles dão um resumo, eles estão lá, motivo da internação, urgência, emergência. Aí colocou o quadro dela lá e eu anexei e mandei para ele. Coloquei na petição. Seria uma decisão, né? O despacho seria uma decisão, uma interlocução com vocês, Isso, né? Eles vão conversando. E aí, eu peticionei, informei para ele que nós não tínhamos, por isso que eu gosto de colocar, não só receituário, eu gosto de colocar tudo. E muitas das vezes o médico ele está disposto a ajudar, porque o médico ele está ali para salvar vidas. E se ele vê que o paciente pode vir a óbito por algum motivo, ele vai ajudar. Assim, mas acontece casos como esse que eu informei. Os médicos não queriam dar, e pode ser algum regimento interno pode do ser hospital. Também, eu acho que uma ordem, né, maior do coordenador. Exatamente. Enfim. Aí vem algo assim, que é acima do que eles até querem ajudar. Mas na maioria das vezes, essa foi a única exceção que eu tive. E aí ele deferiu a favor da paciente? Deferiu, assim, foi em... 3 horas da manhã, 4 horas da manhã já tinha deferido. Um oficial de justiça vai ao hospital, informa tudo o que aconteceu, leva a sentença, a decisão, e aí eles são obrigados a arcar. Caso não arque, eles vão pagar multas. Aí vai uma multa, aí o juiz vai arbitrando multa em cima de multa até eles cumprirem. E é importante dizer o seguinte, nesses casos, o paciente ele recebe dano moral também.
Por conta desse todo esse estresse. Porque imagina, um paciente internado passando mal, passa por uma situação dessa. Então, assim, muitas das vezes o paciente, ele recebe dano moral nessas situações. Entendi. Bruna, você me fez lembrar, uma vez quando eu era plantonista num hospital público, né? Não trabalhava no hospital particular, não. Mas eu tinha um técnico na minha equipe que ele trabalhava no hospital particular. E seria cômico se não fosse triste. Ele disse que uma vez, por conta dessas ordens, assim, né? E para as pessoas acabarem mantendo seus empregos, elas têm que acatar. Ele virou paciente. Botaram ele no leito. Puncionaram a veia dele. Eu até brinquei, colocaram fralda, né? Aí ele ficou brincando. Quando o oficial de justiça chegou lá, falou assim, aqui, eu tô sem leito. Alguns leitos eles conseguiram desativar e o outro botou o funcionário deitado nesse leito para poder simular ser um paciente para não dar a vaga do atendimento. Porque o que acontece? E era o próximo ponto que eu ia abordar com você. O SUS, o Sistema Único de Saúde, todo mundo sabe que ele é insuficiente, né? Então, a gente tem filas quilométricas para qualquer tipo de procedimento. No particular já tem. Exato, o particular também. Mas o que a gente percebe é que quando o SUS, ele não tem aquela... Por exemplo, uma criança precisa de uma vaga de UTI pediátrica, ou um adulto, se não tem vaga em nenhum leito SUS... O SUS ele pode contratar um leito particular para poder colocar essa criança, esse adulto, para não correr realmente o risco de morrer. Aí o hospital sabe que tem essa dificuldade toda de receber do Estado. Aí o que o hospital faz? Eu não quero correr risco não, porque uma diária de uma UTI é muito cara. Aí ele vai e também atrapalha muito esse trâmite justamente porque... todo mundo sabe que o Estado não é um bom pagador, né? Isso não é novidade para ninguém. Eu tenho aqui, eu queria achar o nome da mãezinha, que eu fiz um processo semana passada, de uma bebê de 3 meses. Ela estava internada no hospital público. Esse hospital público não tinha UTI, e a médica falou, ela precisa ser transferida agora, ela não está conseguindo respirar, se ela não for transferida, ela não vai aguentar. A mãezinha entrou em contato com a defensoria, ela conseguiu na defensoria a concessão da liminar, só que o processo não andou. A liminar estava concedida, só que nada foi feito. E aí ela entrou em contato comigo, e ela pediu minha ajuda. E existe um nome na advocacia, que é a advocacia pro bono. É uma advocacia social. Você pode atuar de graça em casos de hipossuficiência econômica. E aí eu atuei para ajudá-la junto com a defensoria. E aí a gente precisava que ela fosse internada. Nós avisamos ao juiz, olha, eles não cumpriram com a decisão, aumenta a multa. Mas eles não se importam. E aí eu comecei a ligar, assim... É importante ressaltar o seguinte, a defensoria, ela é ótima. A petição da defensoria estava maravilhosa. Só que a defensoria, ela não tem condições que um advogado particular tem de atender um por um. Então, assim, a defensoria não tem condições de ligar, você tem vaga aí? Não tem, porque um caso igual dessa minha cliente tinha vários. Então, assim, não tem... uma fila também, até... Na defensoria. Até no judiciário, para poder fazer com que a pessoa consiga... ter o seu direito à saúde garantido, né? Exatamente. E aí, o que eu fiz? Como advogada particular, eu liguei para todos os hospitais da Redondeza. Liguei, assim, não vou falar nomes, mas liguei. Em um desses hospitais, me informaram que tinha vaga. E aí, quando informei, aí o que acontece? A gente informa o juiz, olha, nesse hospital tem vaga, pede pro oficial ir lá. Aí o que eu faço como advogada particular? Eu ligo pro oficial de justiça, porque tem como a gente entrar em contato com o cartório deles. Eu quero falar com o oficial de justiça. Aí eu vou e converso, olha, o estado é uma bebê de 3 meses, ela precisa ser internada imediatamente, você consegue nos ajudar imediatamente? Assim, todo ser humano vai se comover com essa história. Vai se sensibilizar, com certeza. Então, os oficiais de justiça prontamente falaram assim, doutora, eu vou agora, liga daqui a 1 hora que eu já vou voltar com as respostas. E o hospital que disse que tinha vaga, quando eu disse que era particular, disse que estava lotado.
Deve ter sido um desses hospitais aí que aquele meu amigo que é técnico de enfermagem fingiu ser paciente. É isso, né? Mas aí a mãezinha começou a postar no Instagram, pedindo ajuda do Estado, enfim. Aí chegou na possibilidade, a médica falou, olha, chama as emissoras de TV para vir aqui para ver se consegue ajudar, porque a médica estava desesperada. E acabou que a mãe me deixou também, porque eu, como mãe, me coloquei no lugar dela. E aí, mas enfim, por fim, eles conseguiram a transferência para o hospital público, mas até agora o Estado não se manifestou no processo. Ou seja, provavelmente conseguiu, nem foi por conta da liminar. Foi por causa da comoção social, exatamente, né? Que a rede social acabou causando. Aí, assim, é importante destacar isso. Por mais que o advogado, nessas situações, tente ajudar, ele consiga a concessão da liminar, assim, tem situações que saem da nossa alçada. Assim, a gente consegue eliminar. Agora, se vai ser transferido, aí sai da nossa alçada, porque não tem o que a gente fazer, não tem como nem o juiz pode ir lá pegar a maca e levar. Não, assim, e isso acontece muito nesses processos contra o SUS, infelizmente. Quando é um hospital particular, quando é contra plano de saúde, aí já é mais fácil. Mas quando é contra o Estado, a gente consegue eliminar. Mas o problema é cumprirem e eliminar. Entendi. É isso que prejudica. Eu coloquei aqui também algumas dúvidas minhas e também fiz uma caixinha e as pessoas perguntaram também. A gente vai para a caixinha daqui a pouco. Mas, por exemplo, eu sempre tive uma dúvida, assim. Eu trabalho em emergência psiquiátrica. Então, de vez em quando, a gente recebe mandados de que a gente tem que internar aquele paciente. E, às vezes, o paciente não tem indicação de internação. Até onde você acha que deveria, sim, ir o poder do judiciário em cima também da assistência? Porque uma coisa é garantir o direito, mas falar que um paciente tem que ser internado ou que ele tem que receber alta, por exemplo, às vezes a gente recebe lá um paciente que tem critério de internação, a gente interna. Aí o juiz fala quando que a gente vai dar alta. Tipo, não pode dar alta para ele agora não. Mas não pode dar alta para ele por quê? Porque ele está correndo um risco social, por exemplo. Não, mas não é a saúde que tem que resolver isso. Então, quem tem que resolver isso é a assistência, não é a saúde. Porque eu até brinco, falo assim, poxa, mas eu nunca vou lá no juiz e falo da sentença dele. Como é que ele quer vir falar de algumas coisas que são ato do médico, né? Então, o que você pensa sobre isso? Sobre essa questão, de repente, dessa influência na decisão de internar e de dar alta, que às vezes alguns juízes têm na questão da assistência médica. Então, uma coisa você pode ter certeza, se o juiz determinou que fosse internado, provavelmente ele tem um laudo. Pode ser de outro médico, pode ser de um médico que não trabalha na sua emergência. Uhum. Mas esse médico, ele fez um laudo bem elaborado que convenceu ao juiz a determinar essa internação. Porque o juiz, muitas das vezes, foi como eu falei para você. O juiz não vê o paciente, ele só vê o que está escrito. Ele só vê o que está escrito. Ele vai confiar no que o médico disse. Foi o que eu falei para você. Assim, um grande apoio que nós temos, os advogados de direito de saúde, é os médicos. Então, assim, se o médico fizer um bom laudo, a gente consegue na hora. Uhum. Entendeu? Assim, então, você pode ter certeza. Por exemplo, seu olhar como médica e o olhar dos seus colegas ali de trabalho como médico não deveria internar. Mas, para ele ter sido internado, provavelmente outro médico fez um laudo bem elaborado e pediu a internação. Entendi. A gente vai ter que fazer um laudo mais elaborado do que o dele. Exatamente. Dizendo que, esse quadro clínico aqui não está bem descrito, exatamente. não. E aí, o que acontece? O hospital, caso ele tenha sido notificado como parte ré, ou o plano de saúde, ou o SUS, enfim, eles vão anexar o seu laudo e vão pedir vão informar que não há necessidade, porque esse médico, aí vai ficar essa briga. Entendi. Então, vamos aqui para as caixinhas. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal quer saber. A Júlia, ela perguntou o seguinte: o que configura abandono de paciente? Abandono de paciente é o seguinte: é quando o médico, ele se omite, ou ele simplesmente, é como se... Seria negligência. Negligência, e quando, por exemplo, ele... uma negligência, quando ele deixa ali de fazer o que deveria ser feito, né? É verdade. Agora também tem abandono de paciente da família, né? Tem muita família que abandona paciente na psiquiatria, então
a gente, depois da reforma, que agora, no último dia 18, a gente comemorou a conquista da reforma psiquiátrica, então a gente hoje tem as internações somente realmente para pacientes que estejam em crise, mas tem gente que ainda abandona dentro de alguns lugares, de alguns hospitais. Inclusive, o meu TCC na faculdade foi de abandono afetivo. E aí no meu TCC eu falei sobre isso, né? Dessa situação. Isso acontece muito com pessoas mais velhas, né? É quando os filhos, ele abandonam os pais. E Sim. Aí, no meu TCC, eu cheguei nessa conclusão. Eu consegui, né, fazer uma estimativa de quantos pais estavam, assim, pai ou mãe, enfim, estavam em hospitais largados, ou então em clínicas psiquiátricas, enfim. A Júlia também, a Júlia perguntou muito aqui. A gente vai tirar a maioria das dúvidas dela. Médicos podem se recusar a atender um paciente? Não, mas por exemplo, você chega... Isso aí sai até do... Depende, né? Isso sai até da minha alçada. Quando é que... De plantão, o médico nunca pode se recusar a um paciente. Em urgência e emergência, nunca. Mas, por exemplo, o médico, ele tem o livre-arbítrio dele, por exemplo. Ele só... Esses dias, um cliente me perguntou, olha, eu fui numa consulta, e aí o médico me passou diversos exames... E aí, depois de um tempo, eu voltei para ele ver os exames e ele me cobrou R$150 na consulta. Pode? O médico, ele tem esse livre-arbítrio. Assim, o Conselho Nacional de Medicina, ele normalmente, assim, pelo que eu vi, o Conselho Federal de Medicina, ele aconselha que, dentro de 15 dias, não cobre. Mas isso não é uma lei. Isso é um código de ética. A gente tem um código de ética. É aquilo que é lei e aquilo que é imoral. Imoral é ilegal? Não. Nem sempre. Exatamente. Entendeu? Então, assim, possa ser que o médico, ele trate financeiramente, mas isso não quer dizer que ele esteja sendo ilegal. Exato, Porque, assim, ele... Na verdade, eu estou tentando pensar com a cabeça desse colega. Ele fez a primeira consulta, ele fez uma anamnese, ele examinou o paciente e aí ele pediu os exames. Então, por aquilo ali é uma consulta. Para avaliar o exame, para poder traçar a conduta em cima do exame, é outra consulta. É outra consulta, entendeu? Exatamente. Então, agora, tem gente que trabalha com revisão, tem pessoas que trabalham com revisão. Por exemplo, na minha área, isso é mais fácil porque o paciente nunca vai uma vez, ele não vai uma única vez e deixa de ir. Então, como eu tenho um acompanhamento mais periódico com esse paciente, então ele sempre está retornando para mim. Então, não preciso ficar com esse medo de que ele não vai voltar, porque ele tem que voltar, na maioria das vezes, às vezes mensalmente ou bimestralmente. Mas, por exemplo, um cardiologista, ele vai te avaliar. Beleza, olha, você está nessa idade, vou te pedir os exames para sua idade e beleza. Aí da outra vez, ele vai Isso é um livre-arbítrio. Exatamente. Existem médicos que não cobram? Existe, mas existe que também os que cobram. Então, assim, isso não é ilegal, não existe uma lei para isso. O ideal seria que, então, o paciente perguntasse antes, né? Olha, ele atende por revisão? Porque aí você vai se preparar. Vai se preparar. Porque aí, não atende por revisão. Então, você procura, de repente, outra indicação. E isso sai até da minha alçada. Porque, assim, eu não trabalho com o que é imoral. Por exemplo, nem vou falar isso que sai agora da seara do direito. A gente trabalha com o que está na lei. E o que normalmente é jurisprudências, o que os julgados estão dizendo, aí sai da minha alçada. Entendi. A Júlia também pergunta assim, quais são os direitos dentro de uma internação? E números, né? Não tem como listar, porque foi como eu disse, não existe uma lei dizendo, na internação vai ter que ter isso, não tem nada pontuado. Mas existem algumas coisas que são lógicas. Por exemplo, o que precisa ter numa internação? Que seja cumprido o que o médico prescreveu. Entendi. O que o médico prescreveu tem que ser cumprido. E aí... Até no caso de um exame, por exemplo, de alto custo. Se o médico está pedindo, tem que ser feito. Depois, quem vai pagar, quem vai arcar, aí vai ser uma briga, aí eu acho que judicial, se é o plano que vai arcar. Exatamente, é isso que acontece muito. Mas esse exame não está no rol da ANS.
Mas foi o que eu falei, existem situações. Se esse exame for necessário para descobrir uma doença grave e através desse exame a gente tentar achar a cura para esse diagnóstico, o hospital... Ou se esse exame for para tratar. Exatamente. Então... Eu não sei se existe exame para tratar, que sai da minha alçada. Não, existe. Por exemplo, existe uma videoestereoscopia que aí, se você identifica alguma coisa, você consegue intervir lá na hora. O próprio cateterismo. Então, às vezes, você faz o cateterismo para encontrar o diagnóstico, mas se você acha a obstrução, você consegue colocar o stent, entendeu? Então, entendi. isso pode transformar. Ou tratar no sentido de identificar o diagnóstico, a causa, e aí ser certeiro, entendeu? Se eu estou em dúvida em alguma coisa. Então, mas aí o médico, assim, como advogada, o médico, nesse sentido, ele tem que dizer o porquê é importante. E dizer a importância, e a gente vai informar isso para o juiz. Entendeu? Porque assim, eu como advogada saí da minha alçada. Eu não sei para que serve muitos exames. Você como advogada, você adora escrever. E eu como médico, eu odeio escrever. Esse é o problema da gente. Não, e assim, é complicado. É complicado, às vezes, você mostrar para o juiz um laudo. Eu fico pensando, gente, que esse juiz deve estar pé da vida, que às vezes nem a gente entende. Mas normalmente é tudo computadorizado hoje em dia. Uhum. Eles mandam o laudo impresso, digitado, tudo né? Direitinho. Graças a Deus, a gente não... Eu quase não pego mais laudo do escrito manuscrito. Não, porque não dá para entender, não. Tem dia que nem eu entendo minha letra. A Rosane também fez uma pergunta aqui pra gente, Bruna. Até onde o médico tem razão e a partir de qual ponto posso questioná-lo? Médico sempre tem razão, tô brincando. Então, nessa situação, o que acontece? É o que eu sempre falo com meus clientes. Às vezes os clientes, eles chegam e falam, olha, eu quero processar o médico tal, porque eu não gostei, ou então ele me passou um medicamento que eu não gostei, enfim. Aí eu chego e falo, a sua palavra, como pessoa física e como uma pessoa que não estudou para isso, não vai valer judicialmente. Então, o que você precisa fazer? Precisa buscar um laudo do que ele te passou tá errado. Entendeu? Como eu vou virar pra você e falar assim, não, esse remédio que você prescreveu tá errado. Se eu nunca estudei pra isso. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa que estudou tanto quanto você vai falar assim, olha, ela passou o remédio errado, ela fez um diagnóstico errado, e aí sim a gente consegue ver essa situação. Mas uma pessoa física... É o que eu sempre falo. Que não tem a mesma formação. Que não tem a mesma formação, que assim, é que eu tô lembrando de casos que acontecem lá no escritório. E teve um caso... Teve um caso que a minha cliente, ela queria provar uma situação com... Ela chegou e falou assim, olha, a minha casa, ela tem mofo. Eu coloquei a cebola ali... E eu vi no TikTok que aqui, se a gente botasse a cebola ficasse preta, é porque tinha mofo ali. Então, eu quero processar, queria processar alguém, porque a cebola... Porque do aluguel? Eu não lembro exatamente, mas ela queria processar porque a cebola ficou preta e ela viu no TikTok que aquilo ali dava mofo. Eu falei assim, olha, pode ser que realmente tenha mofo, mas você vai precisar de uma perícia. Vai uma pessoa especializada lá, que vai constatar se tem ou não tem mofo. Que não estudou no TikTok. Exatamente, porque acontece muito isso. Eu vi no TikTok que se tomar Rivotril, eu vou dormir a noite toda. Sabe? É umas coisas que saem da nossa alçada. E aí isso acaba colaborando com a próxima pergunta. Assim, qual é a diferença entre erro médico e uma complicação esperada? O nome já diz, né? Não, assim, é uma coisa que sai da minha alçada também. Por quê? Eu só vou saber o que foi erro médico se eu tiver um laudo médico. Eu, como advogada, não posso falar assim, isso é um erro médico. Eu só consigo comprovar que é um erro médico se um outro médico especializado naquele assunto dizer realmente foi um erro médico. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalhei por muitos anos em CTI. Então, lá no CTI, a gente faz o que a gente chama de acesso venoso profundo. Na maioria das vezes, os pacientes estão bem graves, então a gente faz nas 3 principais veias profundas que a gente tem, que a gente consegue. Então, a gente usa ou a femoral ou a subclávia, que fica debaixo mesmo daqui, da clavícula, ou a gente usa a jugular. Meu irmão.
Tinha horror. Exatamente. É muito invasivo, né? É um procedimento, assim, que nos Estados Unidos, às vezes, o pessoal fazia no centro cirúrgico. Aqui no Brasil, não. Dentro do CT, a gente consegue fazer isso. E também nas emergências públicas, a gente vive em campo de guerra. Então, a gente faz isso. E aí, o que pode acontecer? Principalmente na jugular e na subclávia, é que na jugular, nem tanto, porque ela é mais acima, né? Mas, às vezes, o paciente tem pescoço curto, então pode perfurar e pegar ápice de pulmão. Ou, na hora de introduzir aqui, abaixo da clavícula, também pegar o pulmão. E aí, esse paciente, se ele sofrer um pneumotórax por punção, ele vai ter que ganhar um dreno de tórax para poder drenar esse ar, né, que acabou saindo ali da pleura, porque teve essa incisão da agulha. Isso é uma complicação esperada, descrita no procedimento. Então, qualquer um que tiver, João Vitor fazendo medicina, quando eu fizer isso, vai ver lá que está descrito lá no livro. Isso é esperado. Só que, imagina, seu familiar está dentro da UTI, aí ele está bem, daqui a pouco você chega para visitar, ele está com dreno de tórax, você vai falar, não, o que foi? Não, porque durante a punção, o médico acabou perfurando o pulmão. Acabou. Na cabeça do paciente, esse médico errou. Então, eu acho que essa é a diferença. Quando a literatura descreve, quando é algo que você pode esperar, eu acho que isso é complicação esperada. Agora, eu já tive a infelicidade de trabalhar com uma pessoa que colheu gasometria na carótida. Eu nunca vi isso. Eu cheguei lá e eu vi que o paciente estava com um curativo aqui no pescoço. Aí eu perguntei assim, ele me passando no plantão, o que aconteceu? Não, eu fui colher gasometria. Eu falei, mas na carótida? Ele, mas a gente não colhe na femoral? Eu falei, meu querido, é bem diferente. Onde você já leu na literatura, artigo ou qualquer coisa que você faça uma gasometria na carótida? Então, isso é um erro médico grosseiro, né, que podia levar a vida do paciente, porque se ele ali acaba não conseguindo comprimir e sangra muito, como é que ele vai intervir, entendeu? E estava num hospital que não tinha cirurgião vascular para poder entrar e fazer a intervenção. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou te contar um caso lá do escritório. A gente pegou um caso de erro médico. O paciente, ele foi fazer... eu não sei os nomes técnicos, né, que vocês usam, mas ele foi fazer um procedimento em clínica não, ele foi fazer no hospital, mas não foi para CTI, não foi para nada, ele fez ali dentro do consultório mesmo. E aí, ele fez o procedimento, enfim, foi para casa, ficou bem, e quando foi passando os dias, ele começou a ter complicações nesse procedimento. Ele voltou ao médico, o médico falou assim, olha, é normal, você tá bem, você não tem infecção nenhuma. Ele, desconfiado, porque estava tendo muita febre, ele voltou para casa. No outro dia, ele voltou para o hospital. Ele falou, não, isso não é possível, eu tô com febre. E aí, ele passou por um outro médico, porque esse médico que atendeu ele não estava lá. E essa médica disse, não, você está com infecção. Essa médica foi, leu e falou assim, não, você está com infecção. Ela passou o laudo, escreveu direitinho, passou receituário para matar a infecção. Nesses casos... na minha visão como advogada, foi uma negligência médica e um erro médico. Por quê? Porque uma médica disse que ele estava com infecção e o outro disse que ele não estava. E isso deu consequências gravíssimas, porque o procedimento que ele fez só foi piorando, não fechou, ele teve problemas gravíssimos aonde ele fez esse procedimento e o outro médico disse que era normal. Já essa médica disse que não era. Então, o que eu fiz? Eu juntei os dois laudos, pedi para que o juiz, então, ele pedisse para que um outro médico explicasse quem é que está certo. E eu expliquei para o juiz todos os malefícios que o meu cliente ele teve, entendeu? Aí nessas situações. Mas para isso, não tem como você chegar e falar, ele teve um erro médico. Não, porque nós somos leigos. Eu, como advogada, sou leiga em medicina. A gente só consegue entrar com algum processo com outro laudo médico, que diz ao contrário. Entendi. A Gisiane pergunta aqui, ó. Pago o plano de saúde desde que minha filha nasceu. Com um ano, descobri que ela nasceu... Deixa eu botar aqui que ela mandou o resto da pergunta, não deu na caixinha. Aí ela botou na mensagem. Ela assim, pago o plano de saúde desde um ano. Descobri que ela tinha refluxo renal. Desde então, trato ela com um nefro. Ele foi descredenciado aí ela botou aqui
o plano de saúde que foi descredenciado, não vou falar o nome, mas você vai saber, porque você me disse que você processa direto. Agora, esse plano de saúde não quer reembolsar o valor da consulta com ele, alegando ter outros. Eles podem se recusar a fazer o reembolso? Nesse caso, o que acontece? Se o plano de saúde, ele oferecer médicos com a mesma especialidade, ele pode negar o reembolso, sim. Mas para isso, a gente precisa ler o contrato, há casos e casos. Por exemplo, ela gosta desse médico, é o médico de confiança dela, mas o plano de saúde, ele oferece outros médicos que têm a mesma especialidade que ele. Então, nesse caso, ele pode. Por quê? Porque ele está dando o mesmo nível, outra opção. Agora, mas para isso, a gente precisa ler o contrato dela. Aí cada caso é um caso. Mas, por exemplo, se ele descredenciasse e não tivesse outro médico no mesmo nível, aí ela poderia pedir o reembolso. Entendi. Mas só nessas situações. Então, Gisele, tá vendo? Olha, pega uma indicação aí, de repente, de outro nefro que atenda aí pelo seu plano de saúde, né? Aí, pra você não ter problema. Se não tiver, aí ela consegue. Entendi. Outra pergunta. Opa, adoro esse tema. É de uma clínica. Doutora, em que situação o sigilo médico pode ser quebrado? Só com uma determinação judicial. Só determinação judicial. Ou no caso dos médicos, quando é que a gente pode quebrar o sigilo médico? Quando está colocando em risco a vida do paciente ou de terceiros, por exemplo. Mas isso aí... Desculpa. Rapidinho, mas isso aí, o que você vai falar agora, é algo de regimento interno da medicina. Aí sai da minha alçada, verdade. que é por direito. exemplo, o paciente tem um diagnóstico de HIV. Você recebeu o diagnóstico de HIV. E aí você disse para o médico. Aí o médico vai perguntar, você tem parceiro? Você falou assim, eu sou casada. Aí ela falou assim, então você tem que falar com o seu marido. Eu não vou falar, não. Eu falei assim, mas claro que você tem que falar com ele, porque você vai colocá-lo em risco e tudo mais. Ele precisa saber disso. Você vai falar, não vou contar, porque infelizmente não foi com ele que eu peguei o HIV. Aí o médico tem que chamar esse marido e falar assim, olha, sua mulher não quer te contar, mas você tem um diagnóstico. É claro que não é tão simples, né? E também não é todo médico que vai querer se meter nessa vida, não, querida. O marido é teu, a vida é tua, eu tô falando pra você o diagnóstico, enfim. Mas quando a vida da pessoa está em risco, no meu caso, por exemplo, na minha especialidade, eu falo isso pro paciente com ideação suicida. Eu falo assim, olha, se você sentar aqui e falar que quer matar alguém, e você falar que só está pensando, eu não posso, de forma nenhuma, sair do consultório e avisar a polícia. Só se você já tiver com uma ideia muito fixa e tudo mais. Mas você fala assim, eu pensei, eu tenho que guardar isso. Agora, se você falar que você quer se matar, eu tenho que pegar o telefone e ligar para alguém da sua família e informar. Mas isso aí vai para vai para uma área penal, né? A gente está falando de direito penal. Verdade. Que aí, por exemplo, a questão do HIV. Isso é ilegal. A pessoa não pode transmitir HIV, sabe que tem HIV e ter relações sexuais e passar. Isso aí já vai para uma seara criminal. Tá vendo, gente? Ó, nem tudo é direito médico. A gente tem também outras coisas envolvidas. Igual você. Por isso que você veio aqui, para você esclarecer até para mim isso. Porque, por exemplo, essa questão. Por exemplo, você sabe que uma pessoa quer matar outra e você, como médica, está vendo que realmente ela está disposta a matar. E você não fazer nada, você está sendo negligente nessa situação. E aí sai da seara de direito médico e entra numa seara de direito criminal. Quase 50 minutos que a gente está aqui conversando. E olha que a gente conversaria muito mais. E eu pensei no início que a gente não ia conseguir ter tanto assunto. Mas que bom que a gente conseguiu. Direito médico é um direito muito amplo. As pessoas não sabem de muitas coisas. Eu nem falei 1/3 do que elas realmente têm direito. Mas nem falo, sabe por quê, Bruna? Porque as pessoas precisam te procurar também no seu escritório, né? Tem que criar o Me seguir no Instagram, que lá eu posto várias dicas. Exatamente, os vídeos muito legais. Então a gente vai colocar também no final aqui para as pessoas te procurarem. E a última pergunta, enfermeiros e técnicos podem ser processados da mesma forma que médicos? Então, nessa situação, é porque assim, não existe soberania entre médico, enfermeiro e técnico, não. Mas, normalmente, o enfermeiro faz o que o médico manda. Então, a gente tem que entender a situação. Existem situações. O enfermeiro, ele agiu por conta própria?
ou ele tem lá um comprovante que o médico mandou ele aplicar remédio X na veia do paciente. Perfeito. Aí situações. Não há soberania entre eles, a gente já sabe disso. Todos são fundamentais para o paciente, sem dúvidas. Por exemplo, no caso do meu irmão, tinha um técnico que ele estava até fazendo enfermagem que ele era maravilhoso. E assim, mas depende, porque existem situações que possa ser que o enfermeiro, no caso do meu irmão de novo, o meu irmão tinha uma técnica de enfermagem, de home care, que por conta própria aplicou morfina na veia dele. Depois a gente descobriu que isso não poderia acontecer. Então, nessa situação, ela poderia ser responsabilizada, porque ela, por conta própria, deu a morfina. Agora, quando ela dava a morfina, que eu não sei como dar o nome, que bota por acesso no soro, aí era prescrito pelo médico. Embolos, que a gente chama. Eu não entendo, mas aí, nessa situação, era prescrito pelo médico. Deu algum problema ali, aí o médico que responde. Mas aí situações e situações. Não dá pra dizer responde o médico sempre. Porque possa ser essas situações que às vezes o enfermeiro ou o técnico, eles queiram agir por conta própria. Entendi. Situações. Na verdade, quando vai direto, igual ela estava fazendo, essa situação em embolos. Quando você coloca no soro, você está diluindo, né? E aí é o gotejamento. Poxa, Bruna, eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo podcast pra gente conversar muito mais sobre a questão do direito médico, porque a gente só ficou na seara particular e privada, mas eu acho que é uma das coisas também que a gente pode adaptar para o SUS, porque a gente falou da dificuldade de que o Estado cumpra com aquilo que é direito, né? Que é um princípio realmente da Constituição que muitas vezes... Acesso à saúde. Exato, não é cumprido. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigada. E lembrar que a gente não tá nunca sozinho, que eu tenho parceiros, né, Lomeu? E eu tenho a honra de ter uma parceira, que é a Gisele, Se Arrume Comigo. E ela tá agora com um projeto muito legal que é chamado Vivências. Então não é só se vestir, se maquiar, nada disso. Mas é fazer com que aquilo que há de belo e bonito em você, do que você tem. Porque às vezes a gente fica querendo roupa nova, não. Mas é o que você já tem na sua casa. Você conseguir colocar isso e, de repente, nem saber que aquela roupa que estava lá, abandonada, antiga, esquecida, podia promover um bem tão grande a você. Então, ó, Gisele, Gi Pires, acompanhe ela no Instagram e tem essa sua experiência de vivências. E a gente também tem, querido parceiro, óbvio, meu marido, SM Copiadoras. O meu consultório está com uma copiadora excelente, por sinal. Então, você não precisa ficar preocupado em comprar toner, nada disso. Você vai contratar manutenção, excelente. Você vai contratar e você vai ter todos esses serviços. Além do aluguel, ele também vende impressoras, a SM também vende impressoras, também vende suprimentos, vende toner, então vale muito a pena. O telefone é o 98615-2189. Então, não esqueça, se você estiver precisando, e principalmente você que é aqui das Redondezas, Queimados e adjacências, então você já sabe que tem uma empresa importante. E tem a nossa querida convidada, que está no Instagram também, ADV, Bruna Dornelles. Então, Dornelles com 2 L's. Tem cada vídeo muito legal que você pode acompanhar. E tem muitas coisas ali para você tirar sua dúvida, para você entender como é que funciona. Chama ela também no direct que ela vai te entender. Mas não vai pegar a informação com ela e ir para outro advogado, não. Não esqueça disso. Gente, a gente está agora, infelizmente, encerrando nosso podcast, essa conversa maravilhosa, que foi esclarecedora demais, para que a gente saiba cada vez mais dos nossos direitos. Então, a Bruna vai fazer agora as suas considerações finais. Quero agradecer, espero ter ajudado. Caso vocês tenham problema, gente, o direito de saúde é um direito muito importante. Caso vocês tenham problema, esteja precisando, pode entrar em contato. Estou aqui disposta a ajudar e quero agradecer a todos vocês, ao meu marido que está aqui comigo. E agradecer mesmo. Bruna, muito obrigada pela sua presença, foi ótimo. E principalmente porque, assim, toda a sua experiência pessoal você transformou nessa empreitada, né? Profissional. Isso é muito legal. Então, você pegou sua dor, infelizmente, seu irmão não está mais com a gente, mas você
usou isso de uma maneira que você pode ajudar outras pessoas. Isso é muito legal. Isso é humanização do direito. E eu vou aproveitar que eu estou aqui, é algo que eu estou querendo fazer lá no escritório, mas não estou tendo tempo. Eu estou querendo... O que eu vou fazer agora? A partir de julho, eu vou começar a abrir 2 vagas todos os meses para fazer advocacia pro bono. Se você não tem condições e você está passando por isso, você pode entrar em contato, mas só pessoas que realmente estão em situações de vulnerabilidade, pessoas que estão em situações de hipossuficiência, ou seja, pessoas que realmente não têm condições de arcar com advogado. A gente sabe que a defensoria, infelizmente, apesar de muito boa, é muito cheia. Então lá no escritório a gente vai abrir essa vaga. Se você assistiu o vídeo, você me manda mensagem que a gente consegue atender vocês. Viu que legal, tá vendo? Então, gente, só tem que estar ali realmente dentro daquela questão social, porque hoje em dia, né, principalmente por causa do GovBR, a gente sempre sabe quando as pessoas recebem. Então, também a gente não pode prejudicar a profissional, porque senão vai parecer má fé. E Exatamente. Não é essa a ideia, é ajudar realmente quem de fato precisa. Só pessoas que realmente precisam. Então, é isso. Obrigada. Então, direito à saúde, tá bom? É garantia do Estado. Quando ele não faz isso, a gente tem que correr atrás. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.